Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um bate-papo com um autor nacional do projeto do mês de julho. Ai, gente, tenho recebido tanta gente boa aqui que vocês não têm noção. Hoje já passou por aqui autor nacional, autora nacional. Oi, Fernandes, querido, um beijo. Esse ritmo vai continuar ao longo da semana e do mês de julho, então não percam. Antes do nosso escritor entrar aí, tenho 2 recadinhos para dar para vocês. O primeiro é que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas é verdade. O Fernando está falando aqui, salve Monique, agora é o nosso amigo Marcelo. O Marcelo veio da live do Sérgio Fernandes, que foi incrível, foi o ilustrador dele. E claro, eu não perco tempo, quero conhecer o trabalho. Convidei e ele super topou. A gente vai bater um papo sobre isso também. O outro lembrete aqui é para dizer para vocês que é o nosso parceiro literário desse mês de julho é a revista literária O Book BR. Então já corre lá no Instagram, segue a página, porque é uma revista literária voltada para divulgação de autores nacionais, com espaço para contista, poetas, e é um espetáculo. Então já vai lá, O Book BR, tá bom? Muito bem. Enquanto o nosso autor não entra aí, lembrando que amanhã tem live, hoje tem live também, 9 horas da noite, a gente encerra aí com a última live. E amanhã a gente volta. Amanhã, depois, vai ser um espetáculo. Tem uma novidade, aliás, 2 novidades para vocês. Uma eu não sei se eu posso contar agora. Depois eu vou contar, não vou contar agora, gente. Estou me coçando para contar, mas eu vou contar depois. Vamos ver aí o nosso escritor, se ele vai entrar daqui a pouco. Estamos só aguardando. Vamos falar sobre ilustração, vamos falar sobre livro, vamos falar sobre Bienal. Vou tomar um pouquinho de café, né, gente? Que hoje só a base do café. Fabrício, João, Viagem com Livros, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se o nosso escritor entrou aqui. Ainda não. Assim que ele entrar, a gente vai convidar. Não sei se é a primeira live dele. De repente, ele deve estar perdido por aí em algum lugar. Melanie, sejam muito bem-vindos. Estamos aí aguardando o nosso escritor, tá? Gente, estarei na Bienal esse ano. Quem tiver, me mande mensagem para que eu vá no stand de vocês, para que a gente possa se encontrar, trocar figurinha. Estarei lá prestigiando todos os meus escritores. Mandem mensagem, tá? Que eu quero conhecer vocês. O Fernandes está aqui, acho que é a primeira live dele. Falei com ele hoje, estava nervoso. Gente! Pra que tanto nervosismo? Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Ih, gente, nada funciona na minha vida agora. Só porque eu quero, nada funciona. Ô, Fernandes, eu acho que ele tá perdido em algum lugar. Manda mensagem pra ele, por gentileza. Fala que eu tô esperando ele aqui na live.
Ele falou aqui, apostos, mas fala pra ele clicar na foto do meu Instagram pra ele entrar na live, que eu acho que ele tá perdido. Oiê, minha querida. Que eu não tô conseguindo aqui, travou tudo no meu computador. Kátia, querida, um beijo. Kátia Pino, que já veio no projeto, já fez entrevista. Gente, o escritor tá meio perdido em algum lugar, já foram buscar ele. Daqui a pouco ele entra aqui. Calma, se acalmem, por favor. Meu Deus, cadê o nosso escritor, gente? Os perrengues da vida de quem trabalha ao vivo. É verdade, isso dá um bom nome para livro, gente. É verdade. Eu não consegui nem responder ele, porque travou meu teclado aqui. Eu tô reiniciando, ele falou, tô a postos. Apostos aonde, querido? Está perdido aonde? Quer que eu entre? Olha aí, um escritor no lugar do outro, gente. Quem não assistiu a live com o Sérgio Fernandes ontem, ontem, né? Foi incrível, tá gravado aqui no Instagram, MoniqueMM18, tá no Instagram dele também. Foi um bate-papo maravilhoso. Aí o nosso autor resolveu aparecer, muito bem. Marcelo, olá! Agora sim! Querido, você estava perdido por aí? Eu estava lá esperando, já estava na sua página esperando para poder entrar. Falei, não está entrando, já se passaram 3 minutos, ela disse que depois de 5 minutos não atende mais. Aí eu voltei, o Sérgio para me ajudando, falei, clica lá na live dela, gente. Eu estou no lugar errado, então. Aí eu voltei, entrei, consegui entrar. Aí, mas estamos aqui. Muito bem, que bom! Primeiro, eu quero te agradecer por você super topar, participar do meu projeto. Eu peguei você lá através do Sérgio, falei, quero conhecer o trabalho, quero saber quem é. Então, muitíssimo obrigada, tá, querido? Ô, Monique, eu que agradeço o convite, né? Muito honrado de estar aqui participando do seu podcast de Livro Nome Livro. E boa noite a todos que estiverem nos assistindo aí. É a tua primeira entrevista literária? Sim, primeira entrevista literária antes do lançamento. Como tenho aprendido, né, com o pessoal do marketing editorial, né? Não sei se você conhece a Dani Sakugawa, né? Ela é uma grande conhecedora do meio e ela fala: você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não tem o seu público formado já,
se vocês não têm foco naquilo que você está fazendo, é alguém que, né, que vai te ler, que vai, né, fica difícil, por melhor que seja o seu livro. Né? Então, antes mesmo de pensar em publicar, ou melhor, quando eu entrei no curso dela, minha ideia era, como é que eu vou publicar agora? Seguir esses passos aqui, 1, 2, 3, 4. Eu parei para pensar assim, quando ela falou, plantar o seu jardim. Eu falei, eu não posso dar o passo 1, tenho que dar primeiro o passo 0, né? Formar público, ser conhecido, né? As pessoas saberem que eu escrevo, né? E crescer a audiência para poder realmente nos tornar um escritor. Quando a gente fizer o nosso trabalho, a gente vai atrás e buscar. Todos os pontos que você tocou aí são importantíssimos. Primeiro, o escritor independente, o escritor nacional que está começando a carreira agora, primeira publicação, ele tem que ter essa consciência de que ele tem que captar leitores. Ele não vai publicar livro hoje e amanhã ele vai virar best-seller. Não é assim que funciona. É um caminho, são N estratégias para você atrair o seu público, e é o público certo. Não adianta você querer atirar para todos os lados, porque você não vai conseguir atingir o seu público. Se você escreve drama, se você escreve romance, se você tem infantil, tudo começa na editora. Qual é a editora que você quer publicar? Ela pega o teu gênero. Se for independente, quais são as plataformas que eu uso para atrair, chamar a atenção de leitores? E aí é um trabalho contínuo e constante em rede social. Então, assim, é uma loucura essa vida de escritor no Brasil para publicar, para divulgar. E é a parte mais cansativa, né, Marcelo? Divulgar livro? Sim, eu estou vendo que eu vou ter um grande trabalho pela frente. Minha ideia é publicar no ano que vem, né? Maio do ano que vem. Minha ideia é essa. Então, ter tempo para poder preparar o terreno, né? E, assim, a gente vai encontrando pessoas muito legais pelo caminho. Esse, para mim, é um mundo absolutamente novo, né? Não é escrita propriamente, mas o mundo editorial, né? Para mim, eu estou tateando no escuro e fazendo amigos. Já o Sérgio já é um grande amigo. Várias outras pessoas que me incentivam, tipo a Daiane Carrasco, que eu lembro agora o nome, que eu tenho feito, foi um dos caminhos que eu pensei em trilhar. Né? Esse aqui é um deles, que eu considero que é um dos mais importantes, né? Você ter um público que te assista, né? Através de uma pessoa, de uma plataforma bacana, uma pessoa profissional que trabalha com isso. Mas eu comecei com resenhas de livros. Né? Eu gosto muito de ler, né? Adoro ler, né? E adoro escrever. E fazer resenha é uma forma de escrever. Suscita sobre um outro, né? Mas é uma forma interessante. Eu achava assim, poxa, fica uma coisa limitada, eu vou só me ater ao que está no texto. Obviamente que a gente parte do texto, mas a gente consegue também criar um pouco literariamente em cima das resenhas, né? E nunca tinha feito, e está me dando um grande prazer de fazer. Fiz a do Sérgio, fiz a da Daiane Carrasco, fiz a da Gisele Biak, fiz Belo Laurentino, Maximiliano da Rosa, todos amigos, escritores que estão mais ou menos nesse barco aí, tentando, buscando seu espaço, né? E fui muito bem recebido por todos eles, acho que todos gostaram das resenhas que eu fiz. Eu procurei fazer com muito foco no que eles escreviam, procurando extrair dali o que mais me tocava, o que eu achava de mais legal, né? E a partir daí criar em cima dessa relação mais íntima do livro que eu li com os meus valores e com a minha visão, né? E está sendo muito prazeroso mesmo. Agora, qual é o tipo de livro que você gosta de ler? Qual é o gênero? Ou você lê de tudo? Eu tenho preferência por romances, né? Eu gosto muito de ler os clássicos, né? A minha vida toda, quando dá para ler, né? Trabalho, família, sempre ler é um processo muito solitário e lento para mim, sabe?
você tem que ter tranquilidade, você não pode estar com preocupação, você tem que estar descansado. Eu sou bem fresco para isso, sabe? Eu sou assim. Mas eu gosto da que eu li durante algumas décadas. É uma literatura mais consagrada. Eu gosto muito de Guimarães Rosa, sou apaixonado pela literatura dele. Gabriel Garcia Marques, Kafka, Dostoiévski. Sabe, formas de me inspirar para quando eu for escrever, eu vou também tentar escrever com excelência, com maestria, como esses grandes mestres fazem, né? E eu acho que ler é um processo também de aprendizado pelo escritor. E você vai acumulando saberes muito intuitivamente, porque eu sou uma pessoa muito da intuitiva, né? Não é aquela coisa marcada, vou lá estudar não, é uma absorção intuitiva Exatamente. e como formas de me informar também, né? Você sabe que... Mais recentemente eu tenho lido mais contemporâneo, né? E os amigos, os colegas, né? Justamente para resenhar também. Minha leitura vai por aí. O Sérgio está botando algum link aqui. Que link é esse, Sérgio? Coloca aí na descrição. Será? Ah, tá. É a resenha que você fez. Okay. Eu fiz para ele. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez. Olha, gente, assim, Sérgio não existe. Eu achando que assim, vou quebrar o galho. Mas, vou lá, vou pegar o livro do Sérgio, vou ler, vou me dedicar e vou aprofundar, vou colocar aqui, fazer uma resenha da melhor maneira possível. Achando, né? Estou ajudando o cara. Ele está me ajudando muito mais. Sabe? Essa assim, troca é boa. Em tudo que é lugar. Aí me citou na live com você, me colocou nos grupos dele. Olha, e como eu falei, eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? Aí eu olhei para a foto dele e uma vez ele perguntou, a primeira vez que eu vi, ele estava perguntando, gente, o que vocês acham da foto, da minha foto para a capa do livro? A 1, a 2 ou a 3? Eu olhei para o sujeito. Eu achei... Sabe, aquela coisa assim de você simpatizar só de olhar a foto dele? E foi assim, eu pude resenhar o livro dele. Eu gostei assim e adorei o livro. Piada das Campas. Uma literatura que eu não estou acostumado. Muito bem escrita e de uma forma muito original, né? Porque ele recebe a mensagem através de imagens e passa para o papel. Ele é um médium, né? De uma originalidade assim incrível. Eu confesso que eu estou doida para ler. O nível descritivo de Zé das Campas é assim, olha... eu estou doida para ler. Não dá para inventar. Não dá para inventar. Aquilo ali realmente não tem criatividade que faça aquilo tudo ali, sabe? Então, aquilo ali realmente foi passado para ele. Assim. Na hora que a gente começou a conversar e ele falando e tal, eu falei, gente, preciso ler esse livro, botei aqui na lista, só frisando aqui, quem não assistiu a live com o Sérgio, tá gravado aqui no feed, no Instagram dele, MoniqueMM18, foi maravilhoso conversar com ele sobre o livro, então já corre lá e já assista a live com ele. Fala, Marcelo, o que você ia falar? Não, eu recomendo bastante a live dele, o livro dele e a live também, que ele fez com você. Dois super recomendados, que eu já assisti. Já adorei. Agora, Marcelo, me diz uma coisa. Você, além de escritor, é ilustrador, é isso? Não, ela é ilustrador. Não desenho nem casinha sendo uma formação na chaminé. Meu método de desenho é melhor que eu. Eu não desenho nada. Você está com um projeto de publicar o seu livro Noham, falei certo? Noham. Ele vai ser publicado ano que vem, é isso? Ano que vem. Ele vai publicar em maio do ano que vem, perto da data de 13 de maio, porque o tema do livro tem tudo a ver com escravidão, né? Só que o 13 de maio é uma data que está sendo muito revista ultimamente, né, como um marco de abolição da escravatura, porque do jeito que aconteceu, sem qualquer direito, sem instrução, sem instrumentos de trabalho, o que aconteceu com os escravos, com os negros, né, depois de libertos, né?
Que libertação foi essa, né? Então, como eu também tenho uma percepção muito crítica no livro que eu escrevo, eu pretendo lançar fazendo esse questionamento. Sabe? É a minha visão, minha percepção da história da abolição da escravatura, na passagem de 1888, né? Meu livro começa mais ou menos em abril, maio de 1888 e se estende até 1892, 93, já com a proclamação da República. A queda do Império, a proclamação da República, mas é um romance histórico. Não é um livro de história, mas é um livro que é sobre história. E, para tanto, para poder escrever, eu busquei todo o rigor técnico possível da história. Sabe? Porque quando o que acontece? Como é que eu chego nesse tema? Eu sou formado em ciências sociais, mas nunca exerci a profissão. Então, questões sociais para mim, políticas, culturais, sempre foram muito fortes nos meus valores, no meu imaginário, sabe? Esses valores eu acabo trazendo para a minha literatura, né? Eu sempre gostei muito de ler e acabei juntando os valores com essa questão do pensamento político social, com a minha questão da literatura. Acabou redundando num romance histórico, que eu procurei ter muito rigor, tudo que eu consultei, e para cada coisa que a gente vai escrever, isso é que é o mais terrível quando você está escrevendo um romance histórico. Cada passagem que você coloca tem que ter o fundamento histórico, tem que ser comprovado. Né? Se eu falo, por exemplo, que a porta de Cabriúva da fazenda de Vassouras de 1888, eu tenho que ter certeza que existia uma porta de Cabriúva em Vassouras no ano de 1888. E eu pesquiso tudo. Tudo que eu escrevo é resultado de pesquisa. Não tem nada ali que assim, eu digo assim, os fatos culturais, históricos, os elementos, todos os elementos. Obviamente que o enredo é de minha criatividade, né? Óbvio, né? Mas os elementos são todos fundados com fundamento histórico. Tudo que eu escrevo. Inclusive, alguns eu pego, leio sobre o tema, né? Como é que era a senzala no século XIX, como é que era a Casa Grande no século XIX. Aí eu tem dois momentos, assim, dois locais onde ele se passa. Um é uma fazenda em Vassouras, de café, e outro é no Rio de Janeiro, na metrópole, já na capital do Rio de Janeiro, do estado. Esses são os dois locais onde ele se passa. Né? Então, para tudo que eu coloco lá, de elemento cultural, político, é fruto de pesquisa. Então, eu devo ter lido em torno de uns 30 livros, fontes diferentes, para poder suprir todos os elementos que estão no meu livro. Tem uma frase que eu já peguei na internet que eu acho muito interessante, que é absolutamente verdadeira. As pessoas falam assim: você lê 30 mil páginas para escrever 300 em 3 anos. Né? Assim, romance histórico é bem assim. Eu adaptei para mim. Né? Eu levei 2 anos para ler 30 livros que foram escritos em 200 páginas, aí vem a piadinha, né? Para o meu amigo pegar o livro e ler em 2 dias. Tipo isso. Tem uma que é muito boa. Eu levei 2 anos para escrever um livro, para o leitor me enviar em 3 horas mensagem para o 2º volume, gente. Não tem condições isso. Os memes são muito bons, eu adoro. E é basicamente isso. É muito trabalho que dá, mas é muito prazeroso. Como eu gosto de história, né? Como eu gosto de ler e gosto de escrever, todo trabalho acaba se tornando um prazer, né? Então, acaba rendendo e a gente tem o desejo de fazer da melhor maneira possível e colocar ali o melhor de si, né? Marcelo, você conhece o Rio de Janeiro? Eu não sei de onde você é, mas você conhece o Rio de Janeiro? Eu nasci aqui tem muita coisa histórica que você
pode também usar como referência a casa da Domitila. Não é porque você fala da família real, mas é óbvio, aquele período do Império, você deve ter pego referências, você tem um cenário do Rio de Janeiro. Vassouras, para quem não conhece, gente, é perto aqui do Rio, se eu não me engano, são 2 horas, se eu não me engano, de carro. Então é bem pertinho, é um lugar pequenininho, lindo, Vassouras. Algumas pessoas dizem que não tem nada, outras já gostam de ir para lá para descansar, mas é maravilhoso Vassouras. E eu vi, Marcelo, que você tem 2 personagens na tua história que se chamam Cosme e Emerenciana. Provavelmente são nomes típicos da época. Quem são esses personagens? Os 2 são escravos jovens, né? Cosme é nascido na própria fazenda, um pouquinho antes da lei do ventre livre, né? Então ele é escravo ainda em 1888, né? Trabalha na fazenda de café em Vassouras. Vassouras foi o principal produtor de café durante muitas décadas no estado do Rio de Janeiro, no Vale do Café. E Emerenciana acaba se tornando companheira dele, né, na lida da vida. Ela é filha de Malê, da Bahia. Ela vem fugindo e ela passa por várias fugas desde a Bahia e recaptura. Quando ela chega na fazenda de Vassouras, ela chega na condição de escrava e assim, eu tenho receio de falar um pouco mais dos detalhes que são interessantes para a leitura, sabe? Mas os 2 vivem tanto na fazenda de Vassouras quanto na cidade do Rio de Janeiro, né? Nessa passagem da escravidão para o trabalho livre, né? Livre, entre aspas, né? São 2 escravos que se apaixonam, é um casal, e eles detêm apenas seus corpos e a liberdade, né? Só Emerenciana leu um pouco, aprendeu a ler, né? Até pela história dos malês, né, que chegam à Bahia. Eles são islâmicos na parte da costa da região do Benin. Só que eles sempre foram muito ligados à cultura, eram escolarizados, né? Então ela herda isso do pai dela, né? Essa capacidade de leitura. Com muita precariedade, né? E ela ensina ao Cosme a ler, né? Ler e escrever, né? E vão viver as delícias e agruras de serem pobres, libertos numa cidade como Rio de Janeiro, absolutamente racista e discriminatória. Você sabe que a minha mãe tem um amigo, ele tem hoje 103 anos, que os pais dele eram escravos, que é o seu Dario, adoro. Ele só tem uma dor no joelho, tá, gente? 103 anos, vai pro Sambódromo, passa a noite toda no Sambódromo, ele, a filha de 80, ele tem 103. Eu tenho 38, tô com dor na coluna, no joelho, no cotovelo, e ele dá um banho. E ele, 103 anos, é formado em Direito, foi advogado da minha família durante mais de 40 anos, veio da época do meu avô, negro, com pais escravos, e a gente para conversar com ele passou por tudo. Ele pegou Getúlio, antes de Getúlio, ele pegou Lamparina, ele veio no Getúlio, ele veio caminhando, como ele passou por pandemia, por guerra mundial, nananã e nananã. Tu para conversar lúcido. Tu para conversar com ele, é uma coisa absurda. Histórias dos pais dele, que escravos, que ele veio. Fala. Vivo ainda hoje. Vivo ainda hoje. Está vivo ainda hoje. Ele tá vivo. 103 anos. Merecia dar relatos de vida e que fossem gravados para ele poder dar. Porque fontes históricas, assim, quanto mais passa o tempo,
mais difícil é você ter o testemunho, né? Você se baseia em livros, anotações de cartório, anotações de livros de fazenda, o que se escrevia na época sobre determinados, mas testemunhas, quanto mais fácil o tempo, mais difícil é você ter. E as testemunhas, as pessoas vivas, são aquilo que tem de mais humano na história, né? Que você pode tomar como fonte histórica, né? Isso é de um valor inestimável. A pessoa de 103 anos que pode contar histórias desse jeito, né? Você me fez... Pode falar. Desculpa, pode falar, Marcelo, desculpa. Não, eu vou chamar outra assunto, mas pode terminar. E o que mais me impressiona é que ele viveu uma época tão difícil, onde um negro não podia estudar, onde um negro não podia, ainda mais filho de escravos, mesmo libertos, ele se formou em direito, passou por toda a transição, não só dentro do Brasil, mas mundial também, vivenciou tudo, casou, teve filhos, e hoje está aí, 53 anos. Advogado ainda, gente, isso é impressionante. Porque é raro, né? É raro a pessoa chegar aos 103 anos, mais raro ainda, lúcida, e ainda mais raro um negro ter feito direito no Brasil, né? Há muito tempo atrás. Hoje em dia, é uma das melhores coisas que aconteceu nesse país, na minha opinião, é a questão das cotas, né? Que eu acredito verdadeiramente que isso está revolucionando nossa base educacional, isso das pessoas, a base cultural, os instrumentos para a própria transformação. Sem cultura, sem educação, sem esses instrumentos, não vai. E as pessoas cada vez mais estão assumindo portas de importância, de ascendência, tanto no nível acadêmico quanto no nível político, mesmo na internet. E eu acho uma grande revolução que está acontecendo. Exatamente. A educação superior, porque a educação superior que dá acesso aos melhores cargos, aos cargos superiores. Isso aí é inegável, né? Seja quais forem. Então, para mim, isso é um marco fundamental. Muito bem. Agora, Marcelo, eu vi aqui o título do teu livro, Nurham, que parece, você botou aqui para mim, que significa cobra. Qual é a origem dessa palavra? De onde veio esse título? Ela vem do Umbundo. Umbundo é um dos dialetos falados na África meridional, do Congo para baixo, pelos povos bancos. É um dos dialetos falados. Umbundo, Kimbundo, tem outros dialetos também. E esses povos que preponderantemente formaram os escravos do Rio de Janeiro, né? Então, Nyohan ele não significa cobra, e cobra tem um significado muito forte na religiosidade afro, né? É um dos símbolos de Oxumaré, né? E Nyohan está presente em vários momentos, a cobra está presente em vários momentos no livro, desde dos escravos, um evento que acontece com os escravos, um escravo que veio da África, um escravo africano, também um evento da passagem deles da cidade de Bastores para o Rio de Janeiro, também entra a questão da cobra de uma forma metafórica, e na própria religiosidade da merenciana, que é de origem, que é malê, e que professa o candomblé, né? Yorubá. Então, como a cobra significa transformação, ligação entre mim, né, na cultura banco, eu achei que ela era bem representativa pelo livro. Tá? Ligação entre o mundo da fazenda e o mundo urbano. Sabe? Ela faz essa ligação, né? Pois é, você falou aqui. O livro, gente, do nosso escritor vai ser lançado ainda. Então, a gente está batendo um papo para conhecer um pouco mais a história, os personagens, saber qual é o tipo de escrita que vai vir por aí. E aí, ainda não tem uma sinopse completa, ainda não tem uma capa. A capa está sendo produzida ainda, ou já tem alguma ideia de capa, Marcelo?
na minha cabeça, mas eu pretendo, a princípio, eu ainda não defini, mas a princípio eu pretendo fazer por conta própria, assim, tanto assim, contratar um capista, contratar um diagramador, para depois procurar uma distribuidora e... Mas, a princípio, minha ideia é essa, mas ainda não está solidificada, não, como eu ainda estou tateando no escuro, né? Pretendo contratar também um leitor crítico, revisor ortográfico, né? 2 revisores, né? Fazer todo esse trabalho de base para poder ficar um trabalho profissional e para só depois... mas eu tenho a ideia, mas assim, eu sei que a questão de capa de livro é uma coisa muito profissional, muito específica, e quem vai poder realmente dar a melhor ideia é o capista mesmo. Então, eu vou contratar esse profissional e não quero fazer nada... minha ideia é não fazer nada amador, nada, sabe? Uma coisa... Como eu procuro fazer, vou fazer com o produto livre também, a coisa mais profissional. Sempre com o melhor cuidado possível. É a minha ideia. Muito bem. Agora, esse seu projeto que vai nascer de maneira independente, né? Você tem ideia de quantas páginas vão ser? Ou ele já escrito no Word ali, tu tem uma ideia? O Word, ele deu 217 páginas no Word. Eu não sei como é que funciona. Vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar. Tá bom, aumenta por causa da diagramação. Eu não sei exatamente quanto é que fica, mas também não pode ficar grande demais, né? Tem todas aquelas questões metodológicas, né? O livro não pode ser muito demais, não pode ser pesado demais. Todas as coisas que eu tenho aprendido lá no curso com a Dani, pelo menos está encaixando, né? Essa questão está encaixando. O seu livro vai passar por duas... Mas ele vai passar por 2 diagramações, a física e a digital. A física vai aumentar de 292 páginas, deve chegar a 310, 315 no máximo. 217. Não, então não chega até 300, não. E a digital também vai mudar o número, porque você precisa colocar o registro, precisa colocar ISBN, então precisa colocar ali nota do autor se tiver, então vai aumentar um pouquinho sim. Mas nada, gente, que a gente cansa de ler livro de 300, 350 páginas numa sentada. Eu, pelo menos, adoro. Não, eu também já li livro de 600 páginas, eu li uma montanha mágica. Agora, Marcelo, você levou quanto tempo nesse processo de escrita do teu livro? Até porque você precisou fazer uma pesquisa muito densa para trazer personagens de uma época e um cenário de séculos passados. 2 anos e alguns meses, 3 meses. Teve uma interrupção de uns 4, 5 meses, assim, escrevendo mesmo por uns 2 anos. Porque é muita leitura, né, que a gente tem que fazer. É em torno de 30 livros que eu li, sabe? Livros e fontes assim, fidedignas na internet, sempre trabalhos com respaldo, quase sempre com respaldo acadêmico, sabe? Sendo que um deles foi esse daqui, eu gostaria de mostrar. Trouxe aqui vários livros que eu usei, mas esse aqui é uma verdadeira obra-prima da historiografia. Chama-se Vassouras, um escritor chamado Stanley Stein, que é um brasilianista norte-americano, ele escreve sobre o Brasil. Aí fala, um município brasileiro do café 1850 e 1900. Basicamente, eu me baseei nisso. Eu peguei esse livro aqui para poder escrever a primeira parte do meu livro. Né? E dele aqui, eu estava falando de fontes, como é que se fala? Fontes vivas. Né? Ele esteve no Brasil em 1930, na década de 30. Ele até uns 3, 4 anos atrás ele estava vivo, ainda trabalhando numa universidade lá nos Estados Unidos, que agora eu não lembro de cabeça. Ele veio aqui, ele escreveu sobre todos os aspectos de uma sociedade. Você pensar política, econômica, social, histórica, cultural, tudo. Inclusive, e isso é o mais surpreendente, numa época que não se fazia isso, ele gravou dezenas, gravou num microfone, num gravador de época, né, aquele chamado de gravador de arame,
dezenas de cantos de jongo de escravos vivos que viveram a época da escravidão. Tem uma memória do jongo. Alguns livros da época da escravidão, outros que receberam de memória, nos anos 30. Isso é uma obra-prima, isso é um verdadeiro tesouro que a gente tem. Eu fiz questão de transcrever numa passagem do livro, na parte final, no finalzinho da primeira parte, ipsis literis, os jongos. Estavam ali colocando no ambiente, obviamente, que tem uma festa, né? Tem uma festa e tem uma roda de jongo, e ali tem vários todos os jongos que eu coloco ali, todos os cantos que eu coloco ali, batuque, né? Batuque também, são de origem histórica e passados por testemunhas vivas, né? Por próprio escritor, Gustavo Lefay. E depois esse trabalho até desmiuçado, né? Depois de um trabalho também de essas professoras aqui, Silvia Ronald e Gustavo Pacheco, são da UF, né? Eles pegaram esse trabalho de Frankenstein e esmiuçaram ele, né, para poder dar todos os aqui, desculpa. Dá para ver? Dá. Você está falando, eu já estou botando aqui para separar na lista de leitura. Esse aqui se originou desse daqui, tá? Inclusive, esse livro tem um CD, não sei se ele está aqui. Não está aqui. Um CD com as gravações, assim, né, da época. Um verdadeiro tesouro, uma relíquia histórica, né? Então, eu procurei sempre me cercar desses trabalhos de muita qualidade histórica para poder escrever com qualidade também, tá? Cuidando com todo respeito da história e respeitando a história e respeitando aqueles que vão ler também, né? É uma baita responsabilidade, tá, gente? Não é fácil, não. Se aquilo ali não tem uma comprovação histórica, eu não falo. Porque, e assim, o que complexifica tudo, né, é que você está pegando as fontes históricas, mas você está montando um roteiro, você está contando uma história, você está inventando um romance, né, você está inventando uma história. E você colocar esses elementos dentro de um enredo que seja interessante, atraente, que as pessoas gostem, que tenha uma fluidez bacana, né, que você se sinta meio que abraçado pelo livro. Quando eu gosto do livro, eu me sinto abraçado por ele. Tá? Eu sou um pouco assim. Eu gosto, aí, gente, eu me envolvo, sabe? Assim, passo a ter sentimentos pelo livro, né? Eu gostaria de despertar isso nas pessoas, sabe? Quando você vê que uma coisa está bem feita, assim, eu sou muito ligado à arte, eu sou muito ligado para qualquer tipo de arte, né? A única que eu tento fazer um pouco é a escrita, mas, assim, falou que é pintura, falou que é escultura, falou que é música, falou arquitetura, que for, pode me tocar a alma. Quando me toca a alma, eu faço questão de... passa a fazer parte do meu padrão. Agora, Marcelo, durante esse seu processo de escrita, de pesquisa, da construção do teu livro, qual foi o teu maior desafio ao abordar um tema como esse, trazer personagens também nesse cenário da escravidão, enfim? Qual foi o teu maior desafio? O maior desafio, a maior dificuldade que eu tive é que eu gostaria de ter passado mais informações a respeito da geografia do Rio de Janeiro, né? Como as vias do Rio de Janeiro. A gente não tem documentos históricos do período assim, de 1888 a 1890, mapas que falam nomes das ruas. A gente não tem isso. É inacreditável. Eu procurei, não achei. Pode ser que tenha e eu não tenha procurado nos lugares certos, mas todos os outros pontos que eu busquei, eu encontrei, sabe? A respeito do jongo, né? A respeito das fazendas de café. Isso eu tive muita dificuldade para encontrar. Que é uma referência histórica que eu gostaria de colocar, porque eu acho que enriquece muito, né? Ajuda a visualização da história, né? Você saber por que ruas a pessoa passou, quais encruzilhadas que ele entrou. Tudo isso é enriquecedor, sabe? De elementos históricos que enriquecem uma narrativa. E eu tive muita dificuldade. Consegui menos do que eu gostaria. Engraçado que minha filha já leu, ela falou, pai, uma das coisas que eu mais gostei
foi a questão das ruas. Falei, mas justamente aquilo que eu achei que faltou. Ela gostou muito, porque consegui puxar por referências cruzadas, né? Às vezes lendo algum livro que toca, da época que toca, fala o nome de uma rua, por exemplo, a Rua Uruguaiana, né? Que antigamente chamava-se Rua da Vala. Mas essas referências foram muito difíceis. A Rua Direita, que é uma rua importante hoje no Rio de Janeiro, chamada 1º de Março, né? Na época do livro chamava-se Rua Direita, isso eu consegui comprovar. Então tem uma passagem pela Rua Direita, né? E essa foi a minha maior dificuldade. Assim. E agora ler tudo, né? Tudo para poder condensar o enredo com todas as fontes históricas. Isso também não é fácil, não. Eu sou aquele cara que escrevi a frase, escrevi mais 10 páginas, eu volto nas 10 páginas e só vejo a revolução no lugar errado. Sou obcecado. Porque eu acho que tudo faz parte da qualidade do texto. A fluidez que você vai colocar. Às vezes, você inverter um substantivo, o adjetivo, ou colocar um outro mais propício, né? Eu acho que é muito importante. Né? A questão gramatical, respeitar a língua que a gente está escrevendo, é mais do que básico. Né? Respeitar e tentar extrair dela todos os recursos que ela é capaz de dar. Quantos mais recursos você usa, melhor fica o seu texto. O Machado de Assis é muito disso. Né? Você lê o livro dele, você vê tudo. Você lê um conto do Machado de Assis, você consegue fazer um filme na sua cabeça, não só das imagens, como das emoções da pessoa. A qualidade dele é assim, e ele usa todos os recursos também. Um carisma, inteligência literária absurda. Semana que vem eu vou entrevistar a bisneta de Euclides da Cunha. Ela vai estar aqui no projeto e a gente vai bater um papo, porque ela também é escritora. Então, eu estou super animada para conhecer o trabalho dela, trazer ela no projeto, porque faz parte da nossa história, gente. Os escritores clássicos. Quem nunca leu Euclides da Cunha, Machado de Assis, José... Eu sou a doida de José de Alencar. Então, quem nunca leu... eu sou a doida de José de Alencar. O Tronco do Ipê, Senhora, todos os livros que eu li na minha pré-adolescência, assim, influenciado pela minha tia, lá de Minas. Olha, por incrível que pareça, a Senhora foi a que menos eu gostei. Mas todos os outros, nossa Senhora, eu sou apaixonada por livros. Agora, tem muita coisa boa. É o quê? Adorei Tronco do Ipê na época, porque eu li com meus 13 anos, né? 13, 14 anos. Aí, assim, uma coisa também que eu acho que a gente só com maturidade a gente percebe a importância de professores. Né? Eu tive uma professora que a gente chamava de ginásio, né? Agora primeiro grau, depois passou a se chamar primeiro grau, agora não sei mais como é que chama, chamava-se Zenaide. Esses livros, assim, do José de Alencar, foi uma leitura que a minha tia segunda passou. Né? Mas essa professora, ela, pela nossa idade, 12, 13, 14 anos, ela tinha a inteligência fundamental de passar uma literatura adequada para a nossa idade. Ali, quando eu li O Gênio do Crime, eu falei, cara, que isso? Sabe quando abre um portal para você, com 12, 13, 14 anos de idade? Gênio do Crime, gente, um livro genial para juvenil, né? Assim, de inteligência que sabe mexer com um pré-adolescente, né? Uma Vitória Legal, Gênio do Crime, Sequestro que Não Houve, vários livros que formam o seu gosto pela literatura. Sabe? Sim. Aí, por causa dela, eu, por conta própria, lá com meus 13 anos, ia lá numa loja chamada Letrolândia, que está do lado da minha escola, na Ilha do Governador, e comprava 2 livros por semana para ler. Porque eu comprava por conta própria. Eu, né, uma criança ainda, eu ia comprar livro. Pegava o meu dinheirinho que eu tinha, né, comprava lá Para Gostar de Ler. A coleção Para Gostar de Ler. Que é outro projeto assim, cara, que quem fez sabia para fazer.
ele está fazendo. Então, a literatura bem pensada, bem focada no público, é fundamental. Eu agradeço muito a professora, hoje, assim, mentalmente, né, porque eu, provavelmente, talvez eu não seja mais entre nós, porque eu já tinha uma certa idade na época, né? Mas, mentalmente, se pudesse haver essa conexão, eu gostaria que ela percebesse que eu sou grato a ela por essa sensibilidade literária que ela teve. É uma professora de português muito sensível. Tá? Ai, que coisa boa. Eu sinto muita saudade dos meus professores de ginásio, que foram importantíssimos também na construção do ser humano que eu sou hoje, inclusive pelo incentivo à leitura, referências, e é muito bom, é muito bom. Quem teve... eu recebo vários professores aqui, é um respeito, é um carinho por todos eles, por esse papel da educação e do incentivo à leitura, que hoje, com essa era digital, é uma loucura, muita informação, muito computador, muito tablet, celular, e eles ali têm que chamar atenção e resgatar, então eu só tiro o chapéu para professores. Agora, Marcelo, o que os seus leitores podem esperar de Inhohan? Uma visão a respeito do que foi o fim da escravidão, e se eles pudessem fazer esse link, porque eu começo tentando entender as causas da nossa desigualdade, do nosso racismo hoje no Brasil. Né? É uma ideia que me move. Né? E o livro, a gente tem que sempre buscar as causas, né, para poder conhecer um objeto. Né? Sem conhecer as causas, fica difícil você tratar qualquer questão com mais profundidade, né? E eu acho que esse livro procura resgatar essas causas. Sabe? Eu procurei fazer mentalmente, né? Essa passagem do fim da escravidão para o trabalho livre, que joga as pessoas, toda uma população negra no mercado sem absolutamente nada, sem cultura, sem trabalho, sem propriedade, sem posse. Só para dizer que libertou, né? Obviamente que a liberdade deveria ter acontecido, né? Mas de uma forma mais planejada, né? Pensada, o que não aconteceu. Consequência, 100 anos para uma história assim, como se fosse 10 anos da nossa vida, né? É um período muito curto, né? De tempo. Então a gente tem que ter muita consciência, sempre no projeto em que vai fazer, né? E aquela libertação dos escravos de 1888, sim, só fez com que a escravidão continuasse, porque efetivamente não terminou, né? Você vai continuar, boa parte das pessoas vão continuar trabalhando nas fazendas, né? Sem direito a posse, não receberam terras para isso, não receberam educação, só tinham os seus corpos para poder contar com o Senhor. Então, né, sobreviver dessa forma é muito difícil. Né? Então, essa é uma reflexão que eu trago. Outra coisa que eu falo muito é a questão cultural, né? E ali tem muita coisa presente da cultura afro, né? Do elemento do jongo, da música, que é uma coisa, uma arte com a qual eu me identifico muito. A gama bem grande que eu procurei colocar da questão cultural, né? É uma coisa que eu aprecio muito. Eu gostaria que isso fosse um deleite para as pessoas, né? Que também fosse um deleite para quem gosta de história, para quem é ligado na cultura afro, né? Eu, como um legítimo branco, neto de portugueses, mas um profundo admirador da cultura afro, que foi basilar para a gente aqui. Não existiria samba, não existiria jongo, não existiria tanta coisa, né? Se não fosse pela cultura afro, né? Exatamente. E na literatura também, tá? Machado de Assis, Lima Barreto, escritores, né? Lima Barreto. Superaram para poder, né? E que as pessoas possam se deleitar com o curso da história. Tá? Que elas possam gostar do personagem Merenciano, do Cosme em particular, e de todos os outros.
também, cada um tem a sua contribuição. Até mesmo o Barão, né, que é o senhor da fazenda lá, é o Deus com B minúsculo da região, da fazenda, né? Até ele, eu acho que dá para... Assim, é uma construção do personagem que eu gosto bastante, né? Do Barão. E que as pessoas pudessem perceber essa construção desse personagem. Eu ficaria muito, muito grato. Se você quiser, um trechinho também. O Freitas está falando aqui, deixa eu ver. Ah, não é o Freitas, não, é o João. Muito legal esse lance progressista de sua obra, meu amigo. Tem uma galera aí mandando mensagem. Eu não consegui ler todas, mas eu vi que o pessoal mandou aqui, até o Sérgio também. Que maravilha. Marcelo, querido, eu vou te falar que esse tempo passou tão rápido, porque foi uma delícia conversar com você, conhecer o seu trabalho, sua história, saber que você se dedicou, pesquisou, se propôs a escrever algo desse tipo. A gente precisa de mais escritores do gênero para trazer nossas raízes, conscientização, entre outras coisas. Eu quero muito te agradecer, dizer que o meu podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Quando você lançar o seu livro, mande o link para que eu possa divulgar nas redes, ou volte aqui para o lançamento, que vai ser um prazer. Obrigada, tá, querido? Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui falando, conversando com você, te conhecer, saber que tem audiência aí que está apreciando. Estou realmente assim, muito satisfeito. Fiquei um pouco tempo, né? Assim, friozinho na barriga, mas um friozinho na barriga é sinal de que a gente está vivo, né? Mas assim, foi um grande prazer. É muito, muito gostoso poder falar do meu trabalho. Qual é o seu Instagram? Marcelo.elo Almeida. Vou botar aqui para vocês, gente. Marcelo.elo Almeida. Então já corre lá, já segue o nosso escritor para acompanhar, trocar ideia com ele sobre o livro, enfim, acompanhar o processo. Fale, Marcelo, quer falar alguma coisa? Te interrompi aí de novo? Não me interrompeu, não. Não sei se dá, sabe aí. Leu um trechinho do livro. Se não puder também, claro. Tudo bem. Claro! É porque eu achei que você não tivesse com ele aí em mãos, por isso que eu nem perguntei. Mas eu vou adorar. Tá aqui. E eu tenho que ser impresso porque eu acabei de operar catarata, para ler tá difícil. Ainda não tenho óculos, entendeu? É uma recente operação que ainda não tenho óculos para poder... Então, aqui é um trecho da primeira parte. Eu vou apresentar a fazenda, uma parte da fazenda. Do alto, algumas dezenas de metros à sua frente, da mesma largura da Casa Grande, telhado e parede de barro e taquara formam um conjunto desolado, abrigo de algumas dezenas de escravos, em tempos vivos for espaço para mais de uma centena deles. Agora, sua área central estava ocupada, servindo as laterais como depósito de toda a ordem. Enxadas, foices, podadeiros, marretas, cavadeiros, vassouras, carroças, arreios, ferraduras, martelos, pregas, alicates, cintas, barrigueiros, sacos para café, peneiras, cordames, enxós, machados, gargalheiros e viramontes enferrujados. Tudo do prestável e do imprestável. Aí, só mais um parágrafo. No centro, o terreiro, coração da fazenda, onde nada passa despercebido, visível de todos os cantos, por onde todos circulam e todos sempre têm algo para fazer. Estar no seu centro e olhar para o poente da Casa Grande, significava deparar-se o tempo todo com o poder à sua frente, a clausura de suas costas, acima da altura de seus olhos, ele, o barão, acima de sua cabeça, a cruz, e acima do telhado, rasgando o céu, as pontas das palmeiras imperiais. Que são símbolo do império, né? Da família imperial, palmeiras imperiais. E só tem palmeiras imperiais plantadas aqueles que têm uma relação
muito íntima com a família, que é uma muito íntima com a família imperial. E é o caso desse aqui, que recebe esse barão que teve o avô que recebeu as terras diretamente da mão do decreto de Sesmaria de Dom João VI. Isso eu invento, mas Sesmaria é um termo de época, mas assim, o enredo, o que eu invento é que ele recebe as terras de Dom João VI, mas entregar terras, distribuir para os fidalgos era comum na corte, né? Isso acontecia verdadeiramente. Tá? Que maravilha! Uma obra cheia de história, gente. Eu já estou doida para ler, eu adoro, eu leio tudo de história do Brasil, escravidão, império, eu adoro. Eu já estou ansiosa para poder ler o seu livro. Eu vou contar... Ó, deixa a promessa aqui, de quando você publicar, farei uma resenha dele aqui no podcast, para incrementar ainda mais a divulgação do autor nacional Marcelo Almeida. Vou adorar, querido. Eu fico muito grato pela oportunidade. Assim, vou te mandar, pode ter certeza que você vai receber um exemplar. Que delícia! Querido, muitíssimo obrigada, tá? Por tudo. Meu livro do livro, adorei participar do seu podcast, adorei te conhecer e agradecer também a assistência, né, que esteve aqui presente. Muito feliz mesmo por essa primeira divulgação e espero que as pessoas também possam curtir assim que for publicado. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu volto com mais entrevista e amanhã também. Marcelo, beijo, querido. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.